Olá, muito bem-vindo e bem-vinda a mais um PodSim, seu espaço para discutir negócios, tecnologia, estratégia. Lembrando que o PodSim é uma iniciativa da Simpress. E no episódio de hoje, um assunto que tem provocado uma série de polêmicas, que é o futuro do trabalho. De um lado, pessoas muito esperançosas, do outro, gente que teme perder o emprego. Também não é para menos. Dado do Fórum Econômico Mundial mostra que 80% das atividades que existem hoje poderão ser executadas por inteligência artificial. Então, só para isso, já dá para perceber o tanto de gente que deve estar com medo por aí. Mas para me ajudar a discutir um pouco esse assunto, eu estou com dois super convidados aqui. O primeiro deles é um amigo de longa data, professor, pesquisador, cientista-chefe da 5 Era, Gil Giardelli. Muito bem-vindo, Gil. Meu grande amigo, Vitor, uma honra estar aqui com vocês no PodSim, te reencontrar, ser um amigo de verdade. Muito obrigado mais uma vez. E também está aqui comigo Márcio Gomes, ele cuida aqui de Workplace na Simpress, diretor aqui dentro. Sabe tudo e mais um pouco do assunto, né, Márcio? Está cheio de experiência para contar para a gente aqui hoje. Sim, olá, Vitor, olá, Gil. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos falar de um tema tão importante e tão relevante que a gente tem discutido aí com bastante gente também. É isso aí. Você sabe, Gil, que tem uma corrida, né, no mercado para usar inteligência artificial e robótica, muito em linha para uma automatização bastante grande para gerar uma redução de custo, mas tem um custo de sociedade que muitas vezes as empresas acabam não pensando. E eu estou falando isso porque numa recente entrevista da Kate Darling, que é aquela especialista e pesquisadora do MIT Lab, ela falava um pouco sobre essa busca desenfreada nossa, tanto nós como seres humanos, mas também a indústria de tecnologia, por criar uma inteligência artificial que substitua o humano ou que seja uma cópia do humano, quando na verdade a gente deveria usar robótica e inteligência artificial para coisas que elas realmente são muito bons e deixar o ser humano ser humano. E no futuro do trabalho, que é a nossa pauta aqui hoje, ela diz que a gente não deveria estar tão louco em cima da tecnologia, mas que o futuro do trabalho deveria ter uma discussão também iniciada por escolhas econômicas enquanto sociedade. Eu queria saber o quanto que você concorda com ela e até saber se dá para a gente balancear essa questão de tecnologia e sociedade para a gente não ser quase que um refém da tecnologia, como muita gente acaba colocando. Vitor, são várias cenas aí, eu acho que a primeira delas é todos os trabalhos repetitivos serão substituídos. Isso é uma ótima notícia. Se a gente for entender sobre o futuro do trabalho, o trabalho ele é algo essencial na sociedade. Eu acabei de voltar agora do Japão e é muito interessante ver pessoas de 80 anos, 90 anos trabalhando porque faz parte do dia a dia. Não vai trabalhar como nós, assim, naquela carga gigante, mas ter um trabalho, seja ele voluntário, é importante como ser humano, como pertencer a um grupo, né? E agora os trabalhos repetitivos, eles serão trocados. Isso é uma boa notícia, porque são trabalhos que são nobres, mas que não deveriam existir no século XXI. Então, quando você troca o conceito das inteligências, o nosso cérebro humano tem pelo menos 6 tipos de inteligência. Naquela que é chamada do aprendizado por repetição, ela está sendo substituída por máquinas. E você já tem um robô, que ele logo logo vai estar na casa da maioria das pessoas, onde ela faz mais de 300 atividades domésticas, como cozinhar, arrumar a cama, lavar o tapete. Isso é muito fantástico. Porque se você entender ali no começo do século passado em Nova York, quando chegaram os primeiros eletrodomésticos, isso libertou a força de trabalho feminina para não ficar o dia inteiro ali cuidando da casa e poder trabalhar. Então a gente está nesse processo. E ao mesmo tempo a gente tem que entender que todos os trabalhos passarão por um tsunami de modificação, mas não quer dizer que eles se extinguirão. Então o professor agora ele já não é mais um ser solitário na sala de aula, ele pode trabalhar com muitas pessoas no ponto. Eu estava dando aula hoje cedo e meu diretor de conteúdo aqui no meu ouvido, porque era uma aula para pessoas do Brasil inteiro. A gente está vivendo esse novo processo e também temos que entender a falta de mão de obra em vários locais, inclusive no Brasil. Só para dar um exemplo e passar a palavra, Blumenau é a casa onde nasceu a Sulfabril, a Hering, as grandes marcas, né, de malha, de algodão. Está faltando mão de obra para trabalhar como costureiras. Por quê? Porque sempre foi passado de geração para geração o ofício de costureira. As últimas 2 gerações foram fazer jornalismo, tecnologia da informação, medicina, engenharia, e não vão ter esses trabalhos. Então, eu acho que essa mudança é muito fantástica para nós.
Muito legal você trazer essa questão de Blumenau ali. O ano passado eu estive em Beberibe, e daí é uma coisa ainda mais tradicional. Você trouxe uma questão que tem escala ali da indústria, com as costureiras, tudo. E eu estava em Beberibe, passeando numa zona de artesanatos e tal, e conversei com uma senhora, ela falou, eu não tenho mais para quem ensinar, eu sou a última pessoa aqui na região que sabe fazer esse tipo de bordado. E é o que você está falando, as pessoas buscam outras coisas e esse trabalho manual acaba ficando meio que esquecido. E um outro ponto que você trouxe, que eu acho muito interessante na sua resposta, é sobre os robôs domésticos, né? Principalmente quando a gente fala de sociedades que estão cada vez com pessoas mais velhas, né? 60 mais, 70 mais, 80 mais, às vezes até com... Porque às vezes você tem 80 anos e está super bem, às vezes não, você precisa de uma ajuda e você tem ali um robô para te assistir em determinadas funções, isso ajuda muito enquanto sociedade, né? Daí a tecnologia, usando até o conceito japonês, já que você estava lá fazendo todo um passeio, o conceito de sociedade 5.0, né? Que é você colocar a tecnologia a serviço da sociedade de uma vida melhor, né? Agora nós trouxemos vários robôs de IA para o cuidado da saúde mental. E aí eles lembram focas, lembram outros bichinhos, mas ele tem uma série de tecnologias embarcadas, como leitura, né, de quanto está a temperatura da mão. E por que que isso é importante? Porque uma pessoa que está numa fronteira entre depressão, ansiedade, ela tende a se guardar. E ela não conversa com as pessoas. Isso é um processo natural. Mas com as máquinas é mais fácil da gente diagnosticar, da gente tirar essa solidão. Então vejam só, isso não vai tirar o emprego dos psicólogos, psiquiatras, mas vai trazer uma nova forma da gente acelerar, detectar esse tipo de problema. Então, eu acho que isso é o caminho, da gente pode sim ter tudo e com equilíbrio. E a Pepper, que é uma das robôs que tem lá, nossa, ela é muito usada em tratamentos de pessoas com Alzheimer avançado. E eles tendem a não repetir o que os terapeutas indicam, né, de movimento. Mas quando é um robô, ele sim. A gente já tem o porquê disso. Então, olha só, tudo se complementando. Não, muito legal. E Márcio, o Gil já falou um pouco aí sobre não tirar o trabalho de um psicólogo, um psiquiatra, já entrando um pouco no setor de saúde. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso que a gente está conversando. Se é possível pegar essa analogia da Case Darling sobre sociedade, de olhar primeiro o aspecto econômico e depois entrar na tecnologia, quando a gente olha para as empresas, né? Porque a gente vê às vezes também esse medo, mas também uma ansiedade para se usar determinadas tecnologias, muitas vezes sem ter uma estratégia por trás, né? Uhum. Eu vejo muito avanço de tecnologia nas empresas pelo modismo, né? E às vezes nem parte pela empresa, mas parte quem quer consumi-la no seu dia a dia, seja para um concorrente do lado está avaliando, isso pode afetar meu negócio, ou seja, por uma necessidade real. Então, uma análise bem direcionada, o quanto aquilo impacta realmente dentro da minha estratégia de crescimento, eu acho que é fundamental para as companhias terem isso em mente e começar a evoluir em parte de tecnologia. E aí, aproveitando até o tema que o Gil trouxe aqui sobre pessoas estar se capacitando, se tem medo de perder o trabalho ou não, enfim, eu vejo por lado de companhia também a oportunidade que a tecnologia traz para contratar pessoas em qualquer local agora. Então a gente vê aí, por exemplo, eu passei por vários modelos de entrega de serviço, onde eu precisava de uma língua nativa para fazer o atendimento de clientes à distância. Ter a possibilidade de utilizar a tecnologia e contratar pessoas em qualquer região que seja global, ajuda muito a você trazer essa visão de um atendimento personalizado, aprimorado por tecnologia que te dá essa aproximação no dia a dia e automaticamente acelerando um rumo de uma estratégia bem definida. E aí isso está muito linkado com economia, porque por vezes você levar um trabalho de um atendimento para uma região mais afastada, por exemplo, para o norte e nordeste que não tem tanta tecnologia embarcada como nós temos hoje na região sul e sudeste, isso ajuda bastante a aproximar, mas aproveitar a tecnologia na ponta e também pensar em economia, modelo de crescimento e expansão. Até porque quando a gente fala de futuro do trabalho, você tem uma questão que são as capacidades, a implantação da tecnologia, mas você tem os benefícios também que essa tecnologia traz e molda a forma que a gente pode trabalhar, né? O exemplo que você trouxe é a mobilidade que dá para o trabalho, né? Então você contrata uma pessoa que está na Índia, ou você que está aqui no Brasil, mas faz um trabalho remoto e pode morar fora por um tempo para estudar lá fora, enquanto presta serviço para uma empresa no Brasil. Então essa mobilidade que a gente garantiu a partir da tecnologia, ela foi muito boa. Eu acho que isso veio para ficar. Tem gente que tem um pouco de resistência, mas eu acho que isso não volta. Mas entrando novamente na questão do futuro do trabalho, pensando nas pessoas, tem uma pesquisa da PwC, que é a Global Workforce Hopes and Fears, de 2024. Eles ouviram 56 mil pessoas para essa edição. E daí, 77% das pessoas afirmam estar prontos
para se adaptarem a novas formas de trabalho. Isso eu achei muito positivo, assim, quando a gente pensa em futuro do trabalho. Poxa, 77% falar que está pronto para se adaptar e já abraçar o novo. Por outro lado, 53% dessas mesmas pessoas entendem que as mudanças estão acontecendo de uma forma muito rápida, e 47% teme aquela segurança de estar ali empregada, uma certa estabilidade. Como lidar com esse mix de emoções, Gil? Porque a gente tem essa questão positiva de todo mundo querendo abraçar o novo, mas ao mesmo tempo um medo de ficar desempregado, ou essa questão de ser muito rápido e parecer que a gente não vai conseguir acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem. Vitor, eu vou pegar uma outra pesquisa da PwC que eu tive mais próximo, que é a pesquisa deles anuais do Índice de Transformação Digital, que até agora qualquer pessoa pode colaborar, que seja da indústria. E o que foi feito em colaboração com a Fundação Dom Cabral, que eu faço parte, e o que nos espantou é que nosso índice de transformação digital no Brasil, né, como indivíduo, como executiva, como colaborador, está abaixo da média da América Latina. E considerando que a América Latina já está abaixo da média mundial. Então, essas duas pesquisas nos trazem dois cenários. São métodos muito bem aplicados, muito bem pensados, mas o medo, será que as pessoas não estão preparadas para essa nova onda da transformação digital? Porque se a gente for separar, já foram duas ondas, agora a gente está na avançada. E eu acho que, com tudo isso que o Gomes disse sobre ninguém está conseguindo entender a grande maioria das pessoas não entende com profundidade essa transformação que está vindo da economia do AI. Né? Que é o AI Economy. Então, como que a gente se prepara para isso se a pessoa não entendeu? E aí você pega um último dado do Banco Mundial agora recente, que diz que só 4% das pessoas em tempo de trabalho estão entendendo o impacto disso. Por isso que está criando medos, por isso que você fica ali toda hora falando do pânico digital, do desemprego tecnológico. E aí nos traz uma outra discussão que volta na primeira pergunta. A discussão não é sobre pânico, sobre desemprego tecnológico. É sobre o que nós chamamos de empregos frágeis. Hoje, infelizmente, uma pessoa que ganha até 4 salários mínimos, ela está num grupo que a sociologia chamou de precariados. Que significa o quê? Pessoas que estão fazendo a vida correta, pagando os seus impostos, mas chega no dia 20 do mês, de cada mês, não tem dinheiro para acabar o mês. Mesmo que ele esteja ali com a carteira assinada, trabalhando, fazendo certinho. E aí isso está levando, a gente já está vendo as consequências. As bets crescendo, bilhões investidas, porque a pessoa falando, deixa eu fazer a minha última fezinha aqui para ver se eu pego o gás, né, Tentar a sorte, né? o tigrinho, você percebe? Então, se a gente descontar o imposto, o custo de vida e a inflação desde 72, o salário desses empregos que podem ser substituídos por máquinas cresceu zero. E a vida está muito mais cara. Então, acho que a gente tem que repensar não no desemprego tecnológico, mas nesse desemprego frágil. E aí entra no que o Gomes disse. Eu tenho um grupo de ex-alunos que está um morando em Dubai, outro morando em cidades paradisíacas e vivendo de forma nômade. Um recente que eu conversei, ele falou assim, eu decidi que agora, nos próximos 5 anos, a cada 6 meses, eu me mudo para uma cidade diferente. E ele trabalha numa super gigante de tecnologia. E ele falou, na minha avaliação de rendimento, eu tenho crescido a cada ano. Porque quando eu foco ali, eu sento e também posso conhecer lugares novos que eu não teria outra oportunidade. Então, imagina, é difícil você criar essa cultura, mas a nova geração traz isso. Não, mas assim, tudo que você falou conversa muito com essa visão da Kate das nossas decisões como sociedade, né? Porque esse precariado, eu não tinha me atentado a esse tema até para trazer para o debate, é uma decisão econômica que a gente toma errado o tempo todo e a gente vai renovando essas decisões erradas que a gente toma, seja como país, seja como empresa, seja como cidadão. E aí, Márcio, eu jogo para você, o Gil falou muito sobre essa falta de informação que tem, essa falta de entendimento. Você concorda com essa visão? Você vê isso também nas empresas ou onde você circula, nas conversas que você tem de mercado, uma falta de entendimento de como o IA vai realmente impactar não só o trabalho, mas impactar o negócio como um todo, né? Eu concordo e entendo também, porque eu vejo um movimento muito grande das empresas trabalharem a mentalidade agora para a IA dos seus colaboradores. Então você vê que não é um movimento onde parte da pessoa que está interessada e está indo buscar. Então as empresas estão tentando aculturar, até pela velocidade que as coisas vêm acontecendo em tecnologia. A gente recentemente viu o lançamento da OpenAI em 2022
e o volume de informação que traz e concorrência nesse período, quem não se capacitar não consegue trazer uma tecnologia alinhada à expectativa que tenha de entrega, mas principalmente à cultura de organização. Então, sim, eu compreendo bastante, mas também eu vejo uma fragilidade de pessoas em gostar da mudança, mas é difícil mudar. Seja ela enraizada na nossa cultura, em aquilo que a gente aprendeu na nossa vida, e o quanto eu estou dedicando meu tempo, meu espaço para trazer novos conhecimentos e habilidades para aplicar para esses novos trabalhos um pouco mais diferenciados. Então, acho que ainda é um movimento que a gente está aprendendo, e todo dia tem uma informação diferente, uma tecnologia nova que saiu, e como eu consigo estar sempre apto a trazer essas novas tendências e aplicar no meu dia a dia de trabalho também. Mas aí, Vitor e Gomes, olha que interessante. Vindo para cá, um grande banco espanhol que está aqui no Brasil, né? Ele está oferecendo para os seus correntistas curso de inteligência artificial para educação financeira. Eu achei isso fantástico, Não, porque maravilhoso. é um assunto que está todo mundo falando, a maioria das pessoas talvez estejam equivocadas, e aí esse banco fala assim, deixa aqui, não sei como é o curso, não deu para pesquisar, mas vi lá a super publicidade deles. E falando, ó, você tem um curso de inteligência artificial para você virar um melhor ser humano da economia. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que... Nunca se teve tanta prosperidade de conhecimento, né? Tem o nosso Pode Sim, tem os cursos, eu acho que isso que é bacana. Né? E mesmo que seja um curso, você falou que não viu o curso que esse banco está publicizando, ainda que seja um curso básico, só de plantar a semente já está valendo, porque muitas vezes falta esse impulso ali, né? Esse incentivo. E lembrando que assim, o mundo passou por diversas transformações, né? Foi revolução agrícola, revolução industrial, sempre tem uma tecnologia causando uma grande mudança e a gente vai se acomodando enquanto sociedade. E a mudança, ela realmente traz uma certa insegurança. Tem uma regra, eu não lembro qual economista, então não vou citar nenhum para não falar errado, porque eu já falei outra vez errado uma vez, que é a regra do um terço, né? 33%, 33% e 33%. Então vem uma grande mudança, 33% está pronto. Que é aquela galerinha que gosta da mudança, está sempre se preparando, está atualizado, vai atrás de informação. Então ele rapidamente está pronto para atuar no novo cenário. 33% vai correr atrás, vai suar um pouco mais, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mas vai conseguir fazer a mudança. E 33% acaba padecendo. Muitas vezes porque deixou a insegurança tomar conta e acabou não correndo atrás, não quis saber, ignorou o conhecimento, né? Você falou da fartura de conhecimento que a gente tem agora e muitas vezes as pessoas acabam ignorando ou preferem falar, eu não tive acesso, mas agora a gente tem uma possibilidade de acesso muito maior, então essa desculpa não dá mais. Então a gente pode escolher, né? Qual 33% a gente quer fazer parte, do que vai estar pronto a hora que a grande avalanche vier, do que vai ter que trabalhar um pouquinho mais ou do que vai padecer e aí vai sofrer as consequências de um mercado. E falando em consequências de mercado, a PwC vai ter que pagar um royalty para a gente depois, porque tem um outro estudo deles aqui, mas esse olhando para CEOs, que é o Global CEO Survey. 56% dos CEOs ouvidos entendem que tecnologias como IA, robótica e outras vão impactar o seu trabalho, ou seja, eles estão cientes de que a posição de liderança, de principal liderança da empresa, vai ser impactada por essas tecnologias. O percentual ele é maior do que funcionários em geral, que está em torno aí de 46%. E daí eu pergunto para vocês, o alto escalão ele está mais consciente ou ele está com mais medo e por isso ele está aparecendo com um percentual aí maior nessa pesquisa da PwC? Ó, Vitor e quem está nos assistindo, eu só sou um mensageiro, tá? Eu não sou a mensagem. Nós estamos vendo um momento de inflexão. É a primeira vez nas últimas décadas que a área de tecnologia está começando a sofrer um pouco de ameaças de desemprego tecnológico. Se você pegar o programador de algumas décadas, se ele parar no tempo, ele vai estar fora. Por quê? Estão vindo ferramentas que, com a criatividade de ponta e você tendo um pouco de know-how, você consegue criar coisas fantásticas de vídeo, de textos. Isso já está dando consequência na programação. Um CIO global de uma empresa automobilística, ele fez um teste e ele, para gerar uma solução de tecnologia de programação, ele exigiu 50 programadores, engenheiros de robô, de tecnologia, né, e 6 meses de trabalho. Ele fez um teste do mesmo conceito usando 3 pessoas de engenharia de inteligência artificial e uma super ferramenta paga. Ele conseguiu em 2 semanas. E a similaridade de 92%.
entre um programa e outro. Então, quer dizer, vivemos esse mundo. Isso traz, né, esse momento de medo, de achar que vai impactar. Então, tudo que nós imaginamos em livros de ficção está acontecendo agora. E o outro ponto, que eu acho que mexe muito com os CIOs, é assim, durante muito tempo a gente dividiu em caixinhas, humanas, exatas, biológicas, aí subcaixinhas. Um CIO global foi dispensado, infelizmente, porque ele deu uma entrevista, assim, para um tipo de um pod sim, aonde eu não gosto de pessoas, eu gosto de programação, de tecnologia. Só que ele trabalha para uma empresa que é uma das líderes de viação do mundo, que no final ele tem que usar a tecnologia para que a pessoa viaja de uma forma que nem note a tecnologia por trás dele. E aí, enfim, a cabeça dele infelizmente rolou. Então, quer dizer, isso nos diz essa atitude que a maioria dos C-levels de tecnologia não estão tão preparados, estão estudando, estão discutindo, mas para esse conceito de que agora eles vão ter que ser humanistas. E aí na área de gestão, eu dei uma aula hoje cedo, a gente está falando de gestão obra-prima, masterpiece, que seria o quê? Você vai ter que olhar os grandes pensadores da humanidade, até em Victor Hugo, para começar a fazer novas estratégias de gestão no século XXI. Isso é sensacional. Isso é acompanhado de uma série de estudos, mas como que eu posso ver, né, os grandes pensadores humanistas para trazer a nova gestão do século XXI? Esse resgate está cada vez maior, né? Os estoicos, por exemplo, porque a gente vive realmente uma crise, né? E é muito doido você pensar um líder dando uma entrevista falando que não gosta de pessoas. Quando liderar é você interagir, você orquestrar pessoas, né? Então não importa se você é de tecnologia, se você está na principal posição, se é do marketing, é tudo sobre pessoas quando a gente está na liderança, né? E dos programadores, antes de eu te passar a palavra, Márcio, tá aí o no-code e low-code, né? Essas plataformas estão bombando cada vez mais, colocando em risco o trabalho do desenvolvedor, aquele desenvolvedor mais básico mesmo. E uma parte dos programadores estão como assim, low-code não existe, no-code não existe, inteligência artificial nunca vai me chegar. Não podemos generalizar, que generalização sempre é burra. Mas a grande maioria está me lembrando dos taxistas na época do Uber. Nossa, verdade, teve essa discussão. Márcio, e você? Como que você vê essa questão da liderança? Você acha que eles estão mais conscientes do que está acontecendo? Ou estão temerários também, como as equipes estão, né? É nítido ver os negócios se transformando. E aí você mexe com qualquer board de empresa, né? Você vê bancos entrando em áreas de telecom, você vê segmentações acontecendo de tanta tecnologia que está chegando, e se você não se movimenta e não repensa naquilo que você faz, você também acaba ficando por trás dentro de negócio como um todo. Tem uma pesquisa do Gartner que mostra que as empresas tendem a reduzir a quantidade de fornecedores. Até 2026, tende a cair de 10 para 3 fornecedores estratégicos dentro de cada companhia. Dentro desse movimento, aquele C-level que não pensar de forma estratégica acaba ficando fora dessa fatia como um todo. Então, como repensar isso? Isso bate uma preocupação, mas bate uma rearquitetura, um realinhamento das suas estratégias, e aí você traz pessoas, traz tecnologia para mudar seu negócio. Então, vejo sim uma preocupação genuína dentro do modelo. Nós vemos também se reinventando aí, né? Nós estamos trabalhando em várias reinvenções de tecnologia interna aqui próprio dentro da Simpress com a gente, mas eu vejo o mercado trabalhando fortemente nisso para conseguir manter também esse mesmo modelo sequencial aí de ter tecnologias e pessoas embarcadas de um modelo único. Mas você acredita num balanceamento? Porque tem essa questão da PwC olhando os CEOs e deles estarem aí conscientes dessa mudança que está vindo. E tem o outro lado, que a gente já falou aqui um pouquinho em respostas anteriores, que é de como aplicar essa tecnologia da melhor forma, não só pensando na pessoa, mas também pensando na estratégia de um negócio. Você vê que dá para chegar nesse balanceamento de pegar uma tecnologia ali para fazer uma automação, para deixar um negócio mais inteligente, mas ao mesmo tempo fazer um uso mais criativo mesmo para o negócio, sabe? De forma que a empresa, quando ela aplica, sei lá, uma inteligência artificial com robótica, ou um analytics, que a gente estava conversando aqui sobre esse histórico, né? De fazer as perguntas corretas, tudo não é da agora da inteligência artificial. A deficiência que a gente tem vem desde a época de analytics, depois com análise preditiva, a gente sempre sofreu com isso no Brasil, né? De o que eu quero com essa tecnologia de fato e como fazer um uso mais criativo dela para o meu negócio prosperar. A gente não está nem falando só do vou automatizar aquela função ou não. O que eu quero com essa tecnologia? O que ela vai me beneficiar enquanto empresa? Ela vai aumentar a minha venda, ela vai melhorar a minha eficiência, ela vai reduzir meu consumo de energia. Você vê que tem esse balanceamento já acontecendo ou ainda
tem uma estrada aí para ser Tem trilhada. as descobertas acontecendo ao longo desse prazo de redesenho como um todo. Quem tem identificado que a tecnologia veio para potencializar a entrega e não para substituir, tem dado passos largos. Eu faço sempre uma analogia que é a mesma coisa eu pegar um profissional meu que eu dou uma calculadora e um papel para ele fazer a conta, eu trago uma tecnologia diferente que já traz o desenho. Acho que até o próprio último lançamento da Apple mostrou algumas coisas acontecendo isso no tablet, né, como um todo. Mas eu vejo esse modelo de potencializar as pessoas que estão trazendo e a tecnologia ela vem para apoiar, para trazer resultado. Então, quando a gente olha empresas seguradoras utilizando IA para fazer a cobrança baseada na usabilidade do seu veículo e não mais num preço fixo, você está trazendo tecnologia baseada em negócio, mas para trazer uma evolução de negócio automaticamente se fidelizando. Vejo Entendi. outras frentes até na questão de saúde também, apoiando na análise clínica de resultados de ser humano como um todo para poder fazer prevenção de saúde. Em saúde tem muitos cases legais, inclusive no Brasil, né? Desde o começo ali, antes de IA generativa, né, Gil? Você deve conhecer alguns, eu não vou citar marca nenhuma aqui, mas de uso até para fazer um tratamento mais personalizado mesmo, principalmente em pacientes oncológicos, né? Porque o remédio, ele, enfim, você faz uma pesquisa clínica ampla, mas na hora de fazer a aplicação, ele vai ter uma ação diferente em cada pessoa, e daí você pode modelar a dosagem. A inteligência artificial tem ajudado muito nesse sentido, né? Eu acho que a IA já veio e ela está invisível. Eu saí da Marginal Pinheiros e vim para a Marginal Tietê aqui gravar. Qualquer época, 10 anos atrás, você demorava 1h30. Eu vim em 30 minutos. Por quê? Porque, de uma certa maneira, você tem os aplicativos que estão distribuindo o trânsito, que estão criando novas formas. O trabalho híbrido também. Muitas pessoas estão optando em terça, quarta e quinta, em vez de segunda e sexta, né? Então, assim, a IA já está entre nós, é que as pessoas não perceberam o benefício. E aí eu acho que entra num conceito, Vitor, que é da progressofobia. É um dos problemas. A gente tem vários problemas nos dias atuais, mas um deles é isso. O mundo nunca esteve tão bem, pessoal. E tudo que está sendo resolvido são problemas antigos que a gente resolveu agora, que vamos finalizar isso. Então, essa nova era, eu sou muito empolgado de estar com ela e muito grato de estar vivendo ela, porque era impossível fazer Marginal Pinheiros, Marginal Tietê com menos de 1h30, 10 anos atrás. Né? E não é só porque duplicou a via, é porque num dia como um dia de muita chuva, você pode pedir por aplicativo. Né? Claro que tem ali o pessoal que entrega, mas assim, é um outro mundo que a gente está vivendo. A década de 80 que eu cresci como pré-adolescente, adolescente, é completamente diferente de hoje. E a gente tem que se abrir para esse novo. O que vem por aí é fantástico. Não, vem sim. Você citou uma coisa que o Domenico De Masi, que acabou falecendo, era o sociólogo, ele falava: o mundo é cheio de problema, é verdade, mas ainda assim é a melhor versão que a gente já teve em todos os tempos. Então, Não tinha escutado isso, mas é a então melhor não vamos versão. reclamar tanto assim, vamos trabalhar para resolver o que falta resolver. Agora, Gil, eu sei que você não gosta tanto dessas coisas alarmantes que saem dessas estatísticas, mas o fato é que elas acabam amedrontando mesmo as pessoas. E aquele número que eu usei na minha abertura, que de 80% das atividades existentes poderem ser executadas por IA, e daí a gente não entra só em trabalho repetitivo, pega algumas funções talvez que não sejam tão simples, um pouquinho mais complexas, tal. Isso é do Fórum Econômico Mundial. Você acha que as pessoas precisam ter medo? Eu acho que elas não têm que ter medo, elas têm que ter um brilho no olhar, de entender que o estudar todo dia é uma obrigação para quem quiser ir para o próximo passo dessa era fantástica que se abre. E o estudar é algo bem complexo, porque para adultos particularmente, quando vai estudar ou quando vai fazer um MBA ou qualquer curso, ele quer uma resposta para o dia seguinte. E agora a gente está vivendo dilemas éticos, dilemas filosóficos, dilemas de inflexão da sociedade, que você tem que fazer um curso que não é tão utilitarista. Você pode fazer um curso que pode te pensar no futuro. E temos exemplos já lá atrás. Muito do que mudou o iPhone e a relação dos smartphones foi o curso de datilografia que Steve Jobs fez e que eu fiz também, que me ajudou a pensar, né, em como aquilo não era centrado no designer, era centrado em alguém que resolveu não fazer ABCDFGHI. Então, acho que essa educação durante a Sociedade 5.0 que você citou fala muito disso. Educação de alto impacto desde a primeira infância. O pensar, né, de forma complexa, o pensamento complexo. E aquele dado que você pegou dos 33 de 1/3, né, começa a bater.
Infelizmente, a geração nem trabalha, nem estuda, que não é bem verdade, eles trabalham, mas é um trabalho muito, enfim, Uhum. numa linha tênue. Eles não conseguem entender o básico do que está se falando num curso básico de inteligência artificial. E aí não é culpa só deles, é culpa de uma sociedade que eu fui de escola pública, visitei ela recentemente, fiquei triste de ver o que está acontecendo ali. Virou um depósito de pessoas, não um lugar de contemplar o belo, a educação. Então, de novo, não é porque eu sou professor, passa pela educação. Só que agora a educação é durante toda a vida. Sim, não tem mais aquela coisa instantânea, né? De uma vez só. Complemento até que você falou, Gil, eu acho que não precisa ter medo, mas não pode estar acomodado, né? A gente vê muitos, até seja geração nova ou até não, pessoas que aquilo que eu já sei, né, é o que vai me levar para o futuro, porque eu sempre fiz assim e sempre vai continuar assim, isso não cabe mais. E quem está acomodado fica para trás. A tecnologia está cada dia se alternando, se evoluindo, e as pessoas precisam buscar. E aí, quem está novo nesse modelo ou quem está buscando, a primeira pergunta é: o que eu aprendi diferente hoje? Porque todo dia tem algo acontecendo diferente. Não está igual como era ontem e nem vai ser igual como é amanhã. E essa é a grande magia ou grande momento que a gente vem vivendo de evolução desse novo presente. Então, se eu for acomodado, se eu não me preocupar com esses pequenos detalhes, quando for daqui uma semana, quando for daqui um mês, quando for daqui um ano, eu já fiquei para trás. Se eu sou um desenvolvedor, alguma IA desenvolveu para mim, tem alguém só validando o meu teste. Se eu for a pessoa que testa, a própria IA já testou isso, tem alguém só publicando. E assim vai. São as evoluções que vêm acontecendo. Então não dá para ser mediano, não dá para ser simplesmente uma pessoa que está contente com aquilo que faz. Tem que ser sempre buscar o algo novo, diferente, o incomodado, vamos dizer assim. É o que você colocou, Vitor, me perdoe aqui. É muito importante o olhar novo, a gente sempre desenvolve isso na educação. Mas tem um ponto também que vai, porque é uma dicotomia que a gente está vivendo, né? Sim. E o outro ponto é assim, especialmente para os jovens de cabelos brancos, né? O mais importante não é o aprender coisas novas apenas, é o desaprender modelos que deram certo até agora e que Sim. não vão dar mais certo. A gente diz que tudo que eu dou aula há mais de 20 anos em MBAs, né? Tudo que a gente ensinou em MBA até aqui nos deu respostas. Agora ela continua dando respostas, mas a maioria é equivocada. Então, como que você pega uma pessoa, né, que chegou como C-level, que chegou como CTO, CIO, e fala para ele assim, ó, tudo que você aprendeu te deixa um ser humano muito melhor, mas agora são novas ferramentas de gestão, de liderança, de inovação. Isso é, É. isso é um exercício de humildade muito E grande. às vezes não é nem jogar fora, né? Você tem conhecimento que pode ser ressignificado ali, junto com alguma outra habilidade, com alguma tecnologia, mas é o que você falou, é um exercício de muita humildade, de reconhecer que não está pronto para o que está por vir ou para o que está acontecendo no momento. E nem sempre todo mundo está aberto a isso, né? E falando em habilidades, que você já deu um spoiler, tem uma série de listas que estão por aí circulando, que falam quais são as habilidades do futuro, o que você precisa aprender ou não. E daí muita gente fala em bom senso, criatividade, adaptabilidade, resolução de problemas, entendimento de contexto, exercício de reagir e liderar e lidar com o inesperado. Que mais vocês adicionariam a isso? Ou que dica que vocês dariam para buscar esse tipo de habilidade que vai ser importante para esse contexto cada vez mais tecnológico, independentemente de ser IA, IoT, cloud, não importa qual a tecnologia. Esse combo de tecnologia, esse mundo mais tecnológico que a gente vive, ele vai pedir habilidade socioemocional cada vez mais. Como que a gente faz com isso? Que tipo de habilidade vocês adicionariam a essas que eu já citei? Bom, eu vou adicionar algumas que eu acredito que é bastante curiosidade. Você tem que ser curioso todo dia e Boa. pesquisar coisas diferentes, mas não ficar ali só no planejamento. Você tem que ter o tático e o operacional, tem que executar. Porque se você só é curioso, pesquisa, mas não executa, você passa a ser sonhador. E aí sonhador não tem resultado. Então você tem que pesquisar, tem que ser curioso, mas tem que executar. E seja um curso, seja na aplicação de um trabalho novo, seja um negócio diferenciado, mas eu acredito que isso aí é um grande diferencial também. Eu vou colocar três. Bora. A primeira delas, eu fui a convite na Suíça, numa agência da ONU, na agência de telecomunicações, para falar dessas novas habilidades no limiar já da computação quântica. Porque se a gente está falando que IA está mudando, vocês não têm ideia do que está vindo por aí na computação. Vocês têm ideia, mas quem está nos escutando talvez não. Vai mudar absolutamente tudo. Palavras, enfim, tudo. Criptografia em segurança. Cibersegurança, vai mudar tudo. É outro mundo. E assim, só para fazer
um cenário, agora, né, na Coreia do Sul e tanto no Japão, o que eu achava que ia acontecer na computação quântica daqui a 10 anos já está acontecendo agora. Então a gente precisa acelerar isso como Brasil, como nação. Mas dito isso, nesse momento, a principal habilidade se chama serenidade. O mundo sempre mudou, mas nunca na velocidade que ela está mudando agora. E o exemplo que eu dou nas minhas aulas é assim: se numa sala de estar da sua casa, na sala de estar da sua casa, você mudar o sofá 2 vezes em uma semana, muito provavelmente você vai chutar a pontinha, com a pontinha do dedo do pé, aquele sofá. Porque é seu cérebro falando, chega de mudança. Mistura isso que, a partir dos 30 anos de idade, você tende a achar que só a música da sua geração era legal. Achar que só a sua geração era legal, que as outras gerações são ruins, né? Então, assim, isso é cerebral, o cérebro está se fechando para o novo. E qual é o exercício difícil de falar, deixa eu ver o que cada geração tem de bom, o que cada era tem de bom, porque senão a gente fica saudosismo, né? De dizer, minha geração, minha época não era assim. Ficar preso num contexto ali, né? Então, essa serenidade é muito importante. O segundo é que sai o Design Think, que é a principal escola que criou, é a Day School. Ela continua ensinando, mas ela usa agora design de algoritmos, que é assim, não tem o certo, não tem o errado. Tem os dados e tem cada pessoa com todas as suas nuances, como ser humano, como profissional, como, enfim, tudo que tem de nuance para tomar decisões, sempre baseado na ética. Então isso é um paradigma, né? E Sim. aí, durante muito tempo, se falou em você ser eficiente. Seja eficiente. Fizeram cursos de como organizar a agenda, lembra? É, Lembro. e agora a eficiência continua valendo, mas tem uma coisa, excelência. Porque se você não lançar algo excelente, que até pode ser modificado, né, melhorado, mas a excelência tem que estar no centro. E a gente viu a OpenAI, não era a que mais estava à frente, mas ela falou, eu vou jogar uma coisa de excelência aqui na ponta do dedo, alguém pergunta o que quiser para IA. A explosão que essa empresa deu, deixando até a DeepMind, que era a grande empresa do momento, para trás nessa corrida. Mas por quê? Porque naquilo que eles lançaram, eles eram muito excelentes. Que era, pega seu celular e pergunta o que você quiser. Ah, vai ter alucinação? Vai ter, mas vai melhorar. Então essa excelência dá de encaixe, né, com a eficiência, que era só eficiência. A eficiência era tira da frente, tira da frente. E agora você tem que fazer bem esse trabalho, vai demorar mais, mas... Não, a OpenAI deixou muita gente para trás, né? Inclusive Nossa. gigantes que eram a referência de inteligência artificial e deixaram até de ser mencionados, né? Se a gente olhar, eu não vou ficar falando das empresas aqui, não é o fórum para isso, mas assim, empresas que eram as pioneiras deixaram de ser citadas nas reportagens e nas discussões. Foi impressionante a avalanche como isso aconteceu e é uma prova dessa velocidade com que a mudança vem, né, Gil? Você falou que por isso tem que ter essa serenidade mesmo para lidar, para encarar esse novo e ir adquirindo os novos hábitos para não deixar o seu cérebro travado, não importa a geração que você seja. A gente está indo para o final já da conversa e daí eu queria trazer um aspecto, Gil, que tem muito a ver com o seu histórico de educador, que é sobre o ranking PISA, né? Que ficou claro que até em habilidades que a gente deveria ser referência, a gente está falhando aqui no Brasil, que é a criatividade. E eu fiquei, assim, enlouquecido, porque já estava meio que aceitando que a gente sempre vai mal em matemática, porque sempre foi essa regra, a gente sempre está ali embaixo e tal. Mas criatividade, para mim, foi uma grande surpresa no país que faz espetáculos como Carnaval, que ganha prêmios direto em Cannes, chegar no momento que a gente não está conseguindo reciclar esse tipo de conhecimento, essa habilidade com os nossos jovens. Onde que a gente está falhando como sociedade? A gente está falhando desde a educação, da primeira infância, quando a gente começou a entender que, não, a educação não é o motor principal. Se você entender a China hoje, ela já é líder em quase todos os pontos da economia, superando os Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo, ela é a empresa que mais está colocando patentes e que mais está produzindo papers de categoria A, que são aqueles papers acadêmicos que mudam a economia. Então, eles entenderam que se na década de 80, a partir de 89, eles eram os copiadores, o copycat, agora eles tinham que criar as próximas fronteiras. A gente está vendo uma avalanche de carros chineses no Brasil, mas a notícia é tem 500 marcas de carros chineses. Só vieram 5 ou 10 no máximo. Que virar por aí vai mexer com... E por quê? Porque eles usaram tecnologias de ponta para produzir carro. Blockchain, toda a cadeia como de cobalto para fazer a sua bateria, né? Então, se lá atrás eles copiaram tudo, eles falaram o próximo passo é a educação de alto impacto desde a primeira infância. E a gente está brincando de ensinar pessoas, pessoas estão brincando de passar de ano com notas boas.
Eu acho que isso vai em todas as categorias. Tem escolas muito boas no Brasil, mas são ilhas de inovação, e a gente precisa de um projeto de nação em colocar a educação realmente no centro de tudo isso. O melhor exemplo, né? Eu já fui algumas vezes para a China, mas como estudioso vejo o que eles estão fazendo. Eles colocaram agora em mais de 50 mil escolas robôs, tiaras com leitores de ondas cerebrais. E sem esquecer o GIS e o quadro negro, e essas tecnologias embarcadas da economia da IA fez com que a nota de PISA deles aumentasse em 70%. Se eles já estavam bem no PISA, agora estão aumentando em 70%. Algo inimaginável, né? Por quê? Porque o professor consegue ver que o João está precisando focar mais naquele estudo. Que a Maria ela precisa focar mais naquela parte porque ela está vendo ali. E com o auxílio da IA, ela também já distribui os trabalhos. Então, olha só, um novo professor, um professor mais tecnológico, um aluno mais tecnológico, né? E um investimento gigante. Aí essa empresa que criou tudo isso para as escolas públicas chinesas está aqui no Brasil colocando em escolas brasileiras. Só que o custo é tão alto que fica Inviável. proibitivo você colocar numa escola pública. Então a gente vai ter que fazer esse novo acordo social que Ou adaptar, né? ou adaptar a tecnologia. não dá para ser tão caro nesse sentido de trazer da China para cá. A gente vai ter Sim. que criar o nosso mercado que é gigantesco, né? E é caro quanto, né? Porque a gente gasta dinheiro com tanta coisa no Brasil, só fundo partidário para deixar uma Só polêmica aquele no ar e fundo não dá para entrar. comprar. Já daria para comprar para muita escola, pelo menos para fazer experimentos em escolas, nem que não ficasse de tempo integral, mas uma turma usasse em cada horário, já daria. A própria Coreia do Sul foi um exemplo nisso na questão da educação, né? Lá atrás entendeu também, se investiu muito e virou o que virou, uma economia muito mais avançada que a nossa. E daí, Márcio, como que as empresas entram nesse aspecto? Como que elas conseguem ajudar nesse processo? Até porque isso já impacta e vai impactar ainda mais quando a gente fala de pessoas qualificadas, principalmente pensando nesse tipo de habilidade que vai ser necessária lá na frente, quando as tecnologias estiverem mais avançadas e já implantadas de fato nas empresas, né? Sim, sim. Acho que o primeiro ponto é cultura organizacional. Você começar a trazer uma cultura de conhecimento e reconhecimento interno é super importante para que a gente trabalhe isso dentro da companhia com profissionais. Aí, até indo de frente com o Gil falou de educação, aquele gap que faltou na educação, você de uma certa forma vai ter que absorver e treinar aqui internamente. E se a gente pensar em alguns pontos, pode ser treinar, testar e reconhecer. Então, treinar é incentivar a capacitação desse time em treinamentos que sejam relevantes, atrelados a todo esse desenvolvimento de negócio, produtos ou o que seja. Testar, a gente tem feito aqui, o nosso time de TI interno trouxe até um resultado essa semana para nós super relevante. Tem um laboratório, a gente chama de SimLab. Então a gente começa a testar tudo aquilo que foi treinado, tudo aquilo que foi divulgado, incentivado. O nosso próprio time é feito toda uma parte de inscrição, então você vê que cultura está conectada também. As pessoas estão sentindo vontade, entender e testar. Trazem ideias, aí cria aquele modelo de Shark Tank. Então você começa a desenvolver suas ideias e começa a testar dentro do nosso laboratório. E depois reconhecer. Então a empresa que não reconhece aqueles profissionais que têm ideias diferentes, que transformam resultados, também acaba não motivando essa criação, esse engajamento ao longo do prazo. Então se a gente pensar em treinar, testar e reconhecer, claro, tudo atrelado à cultura, certamente a gente começa a ter resultados diferentes das companhias. Esse reconhecer é bacana porque agora eu estou usando muito Duolingo para aprender 2 idiomas novos, né? E aí aquela gamificação, você chega no domingo e você fala assim, você não está entre os 3 primeiros, você vai fazer uma lista. Então reconhecer é ganhar troféu. Troféu não significa nada, é online. Não, Mas, ser humano, né? O reconhecimento é necessário. Mas é uma nova educação. Sim. Você imagina quando a gente conseguisse todo brasileiro praticamente ter um smartphone, é uma conexão boa, vai estudar um idioma. E quando você mexe no ego de cada um, você tem resultados. A gamificação mexe exatamente no ego. Porque, queira ou não, a gente precisa ser reconhecido por algo. Senão não existem as redes sociais. Lá a gente está expondo algo para ser reconhecido. Com um comentário ou com um like seja. Então, quando você faz qualquer tipo de reconhecimento, você alimenta o ego e motiva ainda mais as pessoas. Reconhecimento, identificação. A gente é um bicho complexo, né? Mas você falou de cultura, eu acho muito legal. Eu fiz um trabalho recente sobre cultura no mestrado que eu fiz. E realmente, ela pode ser uma porta que abre uma série de possibilidades para a empresa ou ela pode ser uma âncora. E normalmente no Brasil ela tem sido uma âncora, porque as lideranças brasileiras elas têm uma tendência a não querer que a cultura mude. E cultura é um organismo vivo. Se você quer impedir mudança na cultura, a sua empresa está fadada a ter sérios problemas e até a não existir num breve futuro. E daí Mas pegando esse gancho, eu sei que o tempo está acabando.
de frente com o GGs, Giardelli e Gomes. Como foi você estar ali com as grandes empresas, né? Seu trabalho, né, profissional fantástico e de repente você também se jogou na academia, fez esse mestrado, né? Como que foi esse equilíbrio? O que é tão diferente? O que é tão diferente? Eu acho que a instantaneidade que as empresas buscam no pensar. E quando a gente fala de complexidade, não dá para você ser instantâneo e ser vazio. Até hoje eu ouço pessoas falando que a academia não dá porque a academia trava ou porque demora. Eu entendo mesmo. E eu tinha essa dicotomia, eu ficava maluco com alguns processos dentro do mestrado. Eu falava, gente, mas não precisa desse tempo tão longo de maturação, dá para encurtar um pouco. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para o mundo corporativo e falando com vários CIOs, tudo, eu falo, gente, o que vocês querem fazer não vai acontecer. Porque isso precisa de uma reflexão, isso é um problema complexo, tem que olhar o todo. Não dá para você querer resolver o problema dos recipientes de água falando só do cabinho. Se o problema é do recipiente de água, então a gente tem que falar de como a água cai, do material que ela é produzido, de se o material interno e externo é a mesma coisa ou não, se o cabinho ele está atômico ou não, se ele vai servir para uma pessoa de terceira idade ou não. E as pessoas elas têm um pouco de preguiça desse pensar mais amplo. Então eu acho que a gente precisa buscar esse equilíbrio da academia, que às vezes realmente ela pode travar o processo por preciosismo, das empresas que querem soluções muito simplórias para problemas complexos, e não se resolve problema complexo com frases simples. Sociadia. Tá aí Edgar Morin, ainda vivo nos seus mais de 100 anos, para nos ensinar. Não tem como você resolver um problema complexo se você não olhar o todo. E ele cita até como exemplo para isso a questão da medicina, que você afunilou tanto, especializou tanto a medicina, que você vai com uma dor na coluna no ortopedista, é capaz dele não conseguir achar o seu problema na coluna porque ele é especializado na mão. Mas ele estudou 5 anos de medicina, ele fez residência médica em ortopedia, só que depois ele foi afunilando, 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 e ele deixou de ter a capacidade, de como tinham os médicos antigos, de fazer uma análise completa do seu esqueleto. Ele só consegue analisar a sua mão, e você sai de lá mancando com um problema na coluna, porque ele, apesar de ser um ortopedista, ele só consegue avaliar a sua mão. Mas a mão sai perfeita. A mão não tinha problema, essa que é a questão. Mas se você tirar da medicina, você vai assim, ó. Hoje almoçaram, um almoço de negócios. Você pede um café. Aí a pessoa pergunta pra você, descafeinado ou cafeinado? Estreito ou não sei o quê. Aí é tantas perguntas, você fala, só queria um café. Eu só quero um café. Eu não quero... porque são 10 perguntas, então acho que isso é verdade. A gente foi, né, colocando o detalhe, que é bacana de um lado, mas de outro você fala, só um café. De outro você acaba saindo do foco. Só queria tirar minha dor das costas. Exatamente, só queria tirar a dor das costas, só isso. Mas agora, para finalizar, eu queria uma mensagem de vocês. A gente sempre pede isso aqui no Pode Sim, uma mensagem para finalizar. Pensem no seguinte, tem um jovem... jovens, pode ser, não precisa ser no singular, que está em áreas com grandes volumes de processos passíveis de automação. Que conselho vocês dariam para eles? Vamos começar com o Márcio e depois a gente finaliza com o Gil. Legal, levanta a cabeça. Primeira coisa, quem vive muito dentro da caixa só consegue ver os problemas e não consegue pensar em possibilidades diferentes. Existe várias formas, seja de automação ou até mesmo, a gente fala que inovação não é trazer algo novo, é só mudar aquilo que funciona de uma forma eficiente. Às vezes é ajuste de um processo, ajuste de uma linha, não deixar as coisas tão burocráticas, ou às vezes precisa sim de uma automação, precisa de uma IA generativa, qualquer outra coisa. Então, levanta a cabeça, vai buscar o novo, seja curioso, como eu disse aqui, que certamente vai ter sucesso. E aplica na prática, né? Legal. Gil? Puxa, Vitor, a gente vive um mundo fantástico de nunca teve tantas oportunidades, tantos lugares para você estudar gratuitamente, tantas coisas para você poder até morar fora e alguém fazendo esse financiamento para você. Então, ser jovem hoje é fantástico. Eu acredito no que foi falado. Vou falar por mim, por você. E você viemos de escola pública e a gente, pelo nosso trabalho, conseguimos viajar o mundo a trabalho, conhecer coisas e eu tenho certeza que nós dois, a gente nunca desfocou de que o estudar é o mais importante. Não é decorar o 6x6, o 9x9, mas o estudar pelaquela curiosidade de aprender o novo. E eu posso assegurar que quando você estuda, quando você se dedica, tem aí algo que vai te levar para você chegar nas grandes empresas, ou se não for seu caso, ter o seu próprio negócio só seu, que quem estuda sempre prospera.
porque a prosperidade a gente sempre achou que era só dinheiro, mas a prosperidade tem tantos aspectos, como tempo para sentar com os amigos e conversar como eu estou fazendo agora, como ter escolhas, né? A prosperidade antes era só o que você tinha na conta corrente, hoje ela é muito maior do que isso. Então, vivam bem esse novo momento, estudem, mas não estudar por levar a nota, por realmente entender que é a economia do conhecimento. É isso aí, Gil e Márcio, muito obrigado. Adorei as reflexões aqui hoje. E vocês, gente, peguem essa dica, porque cria esse hábito. Cria esse hábito. Se você tem um pouco de dificuldade para ler, para estudar, coloca 2 minutos por dia, vai aumentando para 5, vai aumentando para 10. Quando você vê, você está imerso no mundo do conhecimento, isso vai te ajudar muito a seguir em frente. Eu espero que vocês tenham curtido aí do outro lado. Muito obrigado pela audiência. Eu sou o Vitor Cavalcante, fui seu host por aqui. Lembrando, se você quiser saber sobre as novidades da Simpresa, é só acessar o site, as redes sociais. Os links estarão todos no descritivo do vídeo. A gente se vê. Até a próxima.